Sejam muito bem-vindos ao podcast especial de 33 anos da Tron. Eu sou o Gelson Garcia, CEO da Tron, e ao longo desta série vamos relembrar momentos marcantes, desafios superados e conquistas que transformaram a Tron Informática em uma referência no setor de tecnologia, principalmente para empresas do setor contábil e outras empresas em geral. Hoje, no nosso primeiro episódio, temos uma conversa muito especial com a pessoa que esteve à frente dessa trajetória desde o início. Meu amigo, meu companheiro, pessoa de referência, Hayley Rangel. Vamos juntos se embarcar nessa jornada e descobrir como é que tudo começou. Bora? Bora lá. Isso aí, Gelson. Hayley, é um prazer enorme te receber aqui. Nada melhor do que você para poder nos contar essa história. Vamos começar desde o início, desde o comecinho. Como é que surgiu a Tron e qual foi o grande sonho que impulsionou essa jornada? Eu tenho um detalhe para falar, que o Hayley se tornou ao longo do tempo um especialista em contar histórias, tá certo? Tem se tornado cada dia mais. E além de tudo, tem um detalhe que o homem é um especialista em guardar datas, detalhes, cheiros, quem estava junto, quem não era. Então acho que a gente vai se divertir aqui para poder ver isso. Dos primeiros passos ao sucesso. Então vamos lá. Hayley, compartilha com a gente como é que surgiu a ideia de criar a Tron. Busca lá na memória os detalhes. O contexto do mercado contábil na época não era uma coisa simples, né? Tinha que ter uma aposta na informatização, isso ainda era um setor pouco explorado. Era talvez uma transformação dos grandes mainframes para os PCs, para os computadores pessoais, e as dificuldades que existem, né, para fazer as primeiras parcerias, o processo de convencer os primeiros clientes sobre a importância da tecnologia e de começar tudo isso. Relembra aí essa história linda, como é que ela começou? Primeiro que é um grande prazer sempre falar da história da Tron. E eu tenho que tomar um cuidado assim gigantesco para saber selecionar o que falar, né, o que dizer. Não que eu tenha que ter algum tato, mas é que o volume de informações é muito grande. Emociona? Claro, não tem como deixar de se emocionar, né? Mas aqui o volume é muito grande, até você selecionar mais ou menos o que é que pode falar, o que deve falar. Não é o que pode no sentido de algo sigiloso, que isso não tem. Mas é para que não fique algo muito extenso, que as pessoas às vezes, né, percam o interesse em entender um pouquinho mais sobre a nossa história. Mas a Tron, ela vem lá da década de 1990, né, especificamente 92, quando nós iniciamos. Mas antes disso eu já tinha minha experiência no mundo da tecnologia. Hoje a gente não vive sem a tecnologia no dia a dia. Todo instante você tem algum recurso tecnológico muito próximo, muito ao alcance das mãos, né? E naquela época não, era algo bem mais selecionado, né? Então era em busca do desconhecido. E falar assim, hoje, por exemplo, quando nós vamos iniciar alguma nova atividade, ou às vezes as pessoas vão, às vezes, por exemplo, meus filhos ou algum amigo, a gente pensa, planeja e tal. E naquela época não foi bem assim, né? Eu estaria mentindo se eu fosse, ó, você pensou e planejou a Tron dessa forma. Fez um plano de negócio? Não. Ela aconteceu. É lógico que a gente tinha uma noção do que gostaria, não é? A gente, né, é jovem, né, a fase de adolescente, ali com toda aquela energia, e você gostaria de empreender algo. Mas assim, então eu tive o contato com a tecnologia ainda na década de 1980. Nada de Microsoft, de DOS, essas coisas, era algo assim que estava muito distante de algo consolidado, né? E a Tron, né, ela surgiu através de um convite de outros dois amigos, que eles entendiam que não bastavam ter o domínio do negócio em termos de tecnologia. Havia necessidade de ter um outro elemento na sociedade que pudesse dar alguma dinâmica. Então, como era muito o meu estilo, né, é o estilo de fazer acontecer,
é o estilo de enfrentar desafios e de buscar, através de uma visão de futuro, buscar também alternativas para o mercado que estava se desenhando, né? Era um cenário ainda muito obscuro, então eles achavam que era interessante. Foi quando eu fui convidado para que nós três iniciássemos uma empresa, no caso, a Tron Informática, e sempre pensando neste mercado voltado para a área contábil, porque nós enxergávamos algumas dores e nós entendíamos que nós tínhamos algumas soluções. Então, baseado nessa trajetória inicial, né, identificando exatamente o problema que tinha no mercado, como eu disse, era algo muito novo em termos de tecnologia, muito distante, distante em todos os aspectos, inclusive em questão de recursos, né? Era tudo muito caro. Sim. Era caro equipamento, era caro software, era caro você contratar. As pessoas não sabiam utilizar. Então, às vezes você poderia ter um computador, você poderia ter um sistema, mas você não tinha mão de obra para operar, qualificada, pessoas que soubessem utilizar. E como era tudo novidade, era tudo mais complexo, né? Não tinha cuidado com usabilidade, não tinha aquela cuidado com a parte visual. Era algo muito, podemos dizer, quase que primitivo. Sim. Né? Então era um grande desafio. Nós estávamos construindo juntos. Quando eu digo nós estávamos, o mundo estava sendo construído juntos. Naquele momento, a tecnologia estava sendo, né, uma descoberta para todos. Então vamos juntos. Quem era esse trio famoso aí? Então, como esse era um desafio que estava passando, né, como diz, né, o cavalo estava passando arriado, né? Então nós achávamos que era importante a gente aproveitar aquela oportunidade. Então o Aston, né, Aston Briand Leão, ele já tinha uma empresa na área de tecnologia. Né? Então a empresa dele era a Tron Engenharia e Sistemas. Então o nome Tron, e nós já herdamos esse nome. Né? Não foi um nome que nós criamos os três. Não, nós herdamos o Tron Engenharia porque ele, engenheiro eletricista, ele prestava serviço nessa área, tinha um grande banco que era cliente dele nessa área de tecnologia e engenharia, caixas eletrônicos, ele que foi um dos desenvolvedores e implantadores aqui na nossa região. O Helder, nós trabalhamos juntos em uma outra empresa, então nós tínhamos uma relação muito próxima de descobertas, porque o Helder muito jovem, né? Então ele era um programador na ocasião, mas assim, às vezes toda aquela ânsia, aquela vontade, aquela energia, ela precisava ser conduzida e canalizada para que não ficasse dispersa, e aí você não ia ter um resultado final. E o Helder foi uma pessoa que foi o elo entre o Aston e o Haley. Certo. Então ele surgiu na cabeça do Helder, e o Helder falou assim, que tal se a gente convidasse o Haley? Então Aston Briand Leão, o Helder Camargo Pacheco, e eles em uma conversa muito particular, já me conheciam, sabiam do meu estilo, é um cara detalhista, é um cara criterioso, exigente, mas que sempre foi em busca de encontrar soluções mediante qualquer tipo de cenário. E aí o convite foi feito. Eu abri mão do que eu fazia, né, em outra empresa para empreender. Era o meu sonho. Você estava na gestão de uma outra empresa. Eu estava na gestão de uma outra empresa, na área de um comércio. Você trouxe essa experiência de relacionamento e tal. Exatamente. Então eu aprendi muito onde eu trabalhava. Né? Então, assim, experiência fantástica de vida, nessa parte de comércio, nessa parte de organização. Então eu entendia muito disso. E paralelamente, como você está ali no meio empresarial, você começa, lógico, é inevitável você não se relacionar com o contador. Sim. E eu entendia, sabe, aquela enormidade de complexidade que eles enfrentavam no dia a dia. Era muito complexo. Sabe, se eu for falar para vocês... Sem nenhuma automação naquela época. Não, nada. Pra você ter uma ideia, eles utilizavam um negócio que parecia um grande
É um grande papel carbono, que eu acho que as pessoas nem sabem o que é papel carbono hoje. Então, muito menos se eu falar de uma gelatina copiável. Entendeu? Isso é muito complexo. Acho que nós vamos ter que arrumar imagens disso para poder ilustrar. Exatamente. Então, era tudo muito manual. Né? E aí, quando você, igual você disse, era automatizado? Não. Você ia fazer um relatório, seja um balanço, um balancete, um diário, é datilografado. Você imagina você errar isso, ter que corrigir. Nossa, era muito complexo. Né? Você corrige lá a página de 50, de 250, logicamente que o total lá no final de 250 vai ser outro. Como é que você vai corrigir tudo isso? Então, eu enxergava muitos senões, muitos problemas, grandes desafios, que, com os recursos da tecnologia, né, a automação de tudo isso, facilitaria bastante. Então, mais ou menos nisso. Então, as dores estavam muito claras para nós naquela época. Eu entendia que se a gente pudesse, né, se a gente trouxesse uma solução que viabilizasse esse trabalho, seria muito bom. Não existia nada igual? Sim, existia, mas o acesso à tecnologia era muito complexo, muito complicado. Então, as pessoas elas não tinham sequer o computador, né? Poderiam até ter. Vai lá e compra o computador, X mil dólares na época, porque na época era tudo dolarizado, né? Então eles vão comprar um equipamento, mas seria como se você tivesse uma grande calculadora em casa ou no escritório. Porque a máquina nada mais é que isso. Se ela não receber as instruções corretas, ela não tem como desempenhar o papel dela. Vai ser uma calculadora eletrônica enorme. Então eu ficaria ali mais um objeto no escritório de enfeite. Eles colocavam uma capinha no computador, no monitor uma outra capinha, para não ter pó, para não sujar, e ficava guardado. Mas e aí? Essa a finalidade? Não, não era. Então aí vem uma grande sacada. Os sistemas eram muito caros. Certo. Nós já rompemos a barreira do equipamento, que era muito caro. Você ter um computador e ter uma impressora era muito caro. E impressora naquela época era impressora matricial. Tudo matricial. Era de agulha, né? Não tinha impressora jato de tinta, laser. Não, isso não existia ainda. Né? Não tinha nada nesse sentido. E então nós entendemos o seguinte: com o computador, o cliente precisa de ter o quê? Os sistemas. Né? Só que era muito caro. Para você ter acesso a um produto era muito caro. Uma licença muito cara, uma manutenção, uma implantação. Então, naquela época, as empresas que aqui estavam, e também nas diversas regiões do país, elas tinham soluções nesse nível, de um acesso muito complicado. Então, nós imaginamos, se a gente fizer algo que as pessoas tenham acesso, né, em termos de valor, então nós estaríamos entrando ou criando um mercado. E isso parece até que foi algo que foi o pensamento geral a nível Brasil. Outros empreendedores semelhantes a nós também tiveram essa mesma sacada nas suas regiões específicas e ousaram. Eles foram também fazer algo assim. Então, a partir do momento que você tem um produto que ele é acessível, as pessoas têm interesse. Porque o contador, ele quer sair daquela condição e ele quer se diferenciar, né, em relação aos concorrentes. E o contador naquela época, ele tinha o seguinte: o diferencial do contador naquela ocasião era o seguinte: é ter no cartão de visita contabilidade informatizada. Certo. Ele poderia até não usar nada, mas era importante para ele o seguinte: você entrar no escritório e perceber, né, você visualizar que tinha computadores, mesmo que não utilizasse. E a impressora que fazia um barulho bacana. Exatamente. Que dizia: aqui tem muito trabalho rolando aqui. Nem que fosse só para emitir o contrato social. Né? Então, ele tinha um editor de texto naquela ocasião, um WordStar. WordStar. Né? Aí depois surgiu o WordPress, depois o Word, né? E aí vieram outros. Então, ele utilizava o computador basicamente para isso, para fazer contrato social. Ele ainda não utilizava para a parte de contabilidade, a parte fiscal e a parte trabalhista. Não tinha esse acesso. Ainda bem que nós somos da mesma idade, da mesma geração. Tudo que você está falando eu não tenho nenhuma dúvida, né? Se tivesse outra aqui... Não... Então, exatamente, tem que explicar. E aí a dificuldade é para as pessoas que estão nos vendo agora e ouvindo, como é que eles vão... Como né? é que era tão... Como é que era tão só distante. isso, pouquinho de coisa aí era nessa bem época. Complexo, né? Era muito complexo.
E mesmo sendo algo muito tecnológico, era um negócio muito atrasado em relação ao que nós temos hoje. Mas muito atrasado. Só 30 anos, hein? Riley? Porque Como nós passa voando vamos as falar coisas. de performance de computador e processamento, de memória de armazenamento, né, de tela. A tela antigamente, longe de ter uma tela, por exemplo, colorida, né? Era Com tudo definição, verde, gráfico. nada. E a impressora também muito arcaica. Enfim, mas era a inteligência artificial daquela época. Né? Se hoje nós estamos vivendo a inteligência artificial cada vez mais próxima dos usuários, naquela época estava acontecendo Automação. algo assim. Yeah. Né? Então era mais ou menos isso. Então, nós percebemos essas dores. Então nós lançamos um produto onde que tinha um nível de competitividade muito bom. Ele tinha visual. Primeiro é o seguinte, o Helder era muito dedicado. Então o Helder, como usuário de sistema, ele sabia quais eram os problemas. Então ele, como analista e o programador, ele teve a percepção de que eu não quero passar pelas mesmas dores. Então ele já criou algo que tinha, mesmo sendo na plataforma do sistema operacional DOS, ele criou algo visual, facilitava demais. Não apenas nessa questão visual, mas na praticidade da operação. Naquela época, para você ter uma ideia, o menu tinha lá 1 para incluir, 2 para alterar, 3 para excluir, coisas nesse sentido, né? E ele falou, não vai ter nenhum, 2, 3, 4, não vai ter. A tecla insert é para inserir, delete é para deletar, o enter é para alterar e pronto. Tentando ser o mais intuitivo Exatamente, o mais prático. Então o Helder, ele tinha essa percepção, né, de quais eram as dificuldades de um operador, de um digitador, né, de sistemas. Então ele facilitou isso. Então nós tínhamos um produto moderno, visual, de uma boa usabilidade, um preço acessível, né, e também que fosse fácil para o operador. Como eu disse, a mão de obra era escassa. Então a pessoa, primeiro assim, que o auxiliar do escritório de contabilidade ele já entendia assim, isso aqui é uma ameaça. Isso aqui vai tirar o meu emprego. Então ele poderia o quê? Boicotar. Certo. Né? Mas também outros já enxergavam o seguinte, isso aqui é o futuro. Eu quero participar disso, eu quero fazer parte desse novo mundo. Eu posso ganhar mais? Eu posso ganhar mais, exatamente. Então eu quero ficar muito próximo. E isso eu confesso que nós tínhamos uma facilidade com isso. Porque muito mais do que o boicote, nós tivemos a adesão dos funcionários dos nossos clientes. Então os funcionários dos nossos clientes eles gostariam de estar mais próximos a nós, tipo assim, você traz o futuro para nós. Então se você traz o futuro, eu quero estar próximo de vocês. Mesmo sabendo que pode ser uma ameaça, mas eu enxergo que vocês estão trazendo o futuro. Então nós tínhamos assim, aquelas barreiras eram quebradas e nós tínhamos os nossos defensores, nossos embaixadores estavam mais do nosso lado. Entendi. Eles estavam lutando para que tudo desse certo, mesmo sabendo de todas as adversidades para uma implantação. Qual foi ou quais foram os primeiros módulos? Por onde começou? Quem foram os primeiros clientes que a Tron lá nesta época trazendo essa inovação? Quem foram os primeiros clientes? Como é que rompeu essa barreira aí? O que acontece é o seguinte, nós tínhamos que construir tudo isso. Né? Então, é importante as pessoas entenderem isso. Nós vamos construir a empresa. A empresa ela não está pronta. Sim. Então, entre o construir a empresa e a empresa se manter, né, fazer de tudo para sobreviver, nós passamos por uma fase que não era apenas essa parte de sistemas. Né? A gente não estava levando a solução de fato, né, que nós utilizaríamos. Né? Então, ele estava na fase de construção. Então, nós tínhamos alguns serviços na Tron, né, até mesmo serviço de birô, de prestação de serviço, de outras coisas para empresas comerciais, do comércio, da área de serviço. Então, por exemplo, um simples exemplo, uma empresa de autopeças, naquela ocasião, que não tem computador, mas precisava de uma lista de preço. Nós estamos falando uma época que ainda nós estávamos assim, entre a transição da inflação e da estabilização econômica.
né? Então, tabela de preço era algo que mudava com muita frequência. Então, esse foi um dos serviços que nós prestávamos, de atualização, de lançamento, atualização, remarcação e emissão do relatório, né, da folha da lista de preços para os clientes. Isso também era recurso mínimo, mas era. Muito legal isso, porque talvez tentando passar para quem está nos ouvindo aqui, ter uma lista de preços, quer dizer, ficava sobre o balcão para o cara procurar lá o código de uma peça e dizer custa tanto. Parece uma coisa tão óbvia para quem está hoje, mas isso era um baita de um serviço, porque o cara tinha tudo anotado no caderno. Você imagina numa autopeça que tem 5, 10 mil itens diferentes. É a mesma coisa se ir num restaurante pegar um cardápio, ainda aquele cardápio impresso ainda, não é o digital. O digital, não. É você folhear e encontrar um prato e o preço e a descrição. Era mais ou menos isso. Então isso era uma das coisas. Então nós iniciamos mesmo o produto, né, que é a base da Tron, que é essa área contábil, foi com o sistema de contabilidade. E a contabilidade naquela ocasião ainda tinha um grande desafio, que nós tínhamos 2 produtos. Nós tínhamos a contabilidade e tinha um sistema paralelo que era de correção monetária e depreciação. Quer dizer, era algo assim, era essencial esse tipo de produto. Então, a Tron, ela começa com o sistema de contabilidade, depois avançando para a área fiscal e, por fim, na área pessoal trabalhista. Tá certo. Houveram também outros, quer dizer, primeiro birô, então você trazia um pouco de serviço para dentro, prestava serviço, fazia a impressão, por exemplo, da lista de preços, alguns outros serviços desse tipo, e depois os sistemas começaram a ir para casa do cliente. Então. Exato. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Tá certo. E a ordem foi mais ou menos essa, começando com a contabilidade, depois a parte fiscal. Exatamente. E depois a folha de pagamento. Então, sempre naquela busca pela excelência, o que nós podemos fazer de mais completo, com preço muito justo, né, para que os clientes pudessem ter acesso à tecnologia. Como eu disse, era tudo dolarizado. Você ia comprar uma impressora, $1.000, $2.000, $3.000, $4.000 um computador. Era muito caro. E para facilitar esse acesso, aqui, uma característica no Brasil, é que muita coisa era importada aqui dos irmãos aqui do Paraguai. Então, certo, as pessoas compravam computadores, né, era contrabando e tudo mais. Os clientes compravam, montavam os computadores, né, ao invés de comprar de grandes marcas de renomados, uma IBM. Hoje você tem Dell, tem várias outras marcas. Naquela época tinha Compaq, mas era muito caro. Mesmo esses eram muito caros, né? E aí, quando eles tinham acesso, e nós percebemos uma outra lacuna naquela ocasião. Vamos lá. Nós percebemos o seguinte: nós estamos numa disputa com algumas empresas que já têm marca, têm nome, porém o preço é muito caro, muito alto, salgado. Então o mercado não tinha acesso. Era mais médias e grandes empresas que tinham acesso. Certo. Os nossos concorrentes nos enxergavam como aqueles garotos que estão querendo brincar de empresários. Certo. Era mais ou menos isso, era que eles falavam. E nós entendemos naquela ocasião que um dos grandes diferenciais para que as pessoas primeiro pudessem ter um contato com a nossa empresa, com as nossas soluções, né? Acreditando e assim a gente pudesse formar uma base de clientes, nós lançamos uma coisa diferente. Nós lançamos o seguinte: você compra o produto, né, você vai pagar uma vez só, né, pelo produto, ou você compra a contabilidade, a escrita, a folha, ou o conjunto, né, você compra esse conjunto, e você não vai ter uma taxa mensal de manutenção. Assim, nós entendíamos que nós poderíamos, de uma maneira muito rápida, pulverizar e conquistar os clientes. Certo. Porque na mente do cliente, do contador naquela ocasião, era que as empresas, elas quase que extorquiam, ganhavam muito dinheiro, que era um processo moroso, demorado para formar, e era um valor muito alto que eles gastariam e eles não tinham esse recurso. Certo. E acreditando no nosso potencial, nós falamos assim: nós vamos ofertar um produto, um preço competitivo, mas sem essa taxa de manutenção. Quer dizer, nós estávamos pedindo para eles assim: acreditem. Certo. A partir do momento que eles acreditassem, nós poderíamos ter outras opções, outras soluções para eles. E aí você pode me perguntar assim: hey, mas como é que você mantém a sua empresa? Então, nós vendíamos, nós licenciávamos também as atualizações. Certo.
Então, nós pegamos mais ou menos esse estilo. Eu sempre imaginava assim, Microsoft lança o sistema operacional, DOS. Daqui a pouco ela lança um novo. Então, eles sempre compravam um novo. Ele não ficava pagando todos os meses um valor. Né? Se demorasse para ter atualização, eles ficavam livres do investimento. Sim. Era um valor alto que a gente pagava para um novo produto? Por exemplo, no caso com a Microsoft, sim, era um valor alto. Mas eles vendiam a atualização. E eu entendi que essa é a nossa brecha. Nós vamos vender o produto por um determinado valor e quando nós tivermos uma atualização do sistema, a gente ia ofertar para o mercado ia falar o seguinte, isso me interessa, isso não me interessa. Se interessa... Quero agora, não quero agora. Exatamente, eu vou pagar uma fração apenas deste valor. E naquela ocasião era o seguinte, você compra o sistema, uma contabilidade, quando for a atualização você paga uma taxa de 20%. Era isso. Então o cliente tinha a opção, legal, conforme o caixa, conforme o bolso dele, e assim nós fomos ganhando a confiança do cliente. Ele foi percebendo, poxa, tem um preço competitivo, o produto é muito bom, então nós vamos entrar com vocês nessa nova seara, nessa novo cenário da tecnologia, mais ou menos assim. Para a gente poder ir encerrando esse primeiro bloco e avançar, para poder passar para a nossa audiência como é que era isso. Antes, o cliente comprava o sistema, nem que fosse na cabeça dele, e depois ele investia no computador, porque isso era caro naquela época, os primeiros computadores pessoais, aquilo que ele trazia para dentro de casa para fazer, como é que era nesta época para vender? Porque hoje a gente está tão acostumado a ter computador em casa, no trabalho, de todo jeito, isso tinha alguma dificuldade. Como é que era isso lá naquela época? Então, você convencia o cara do sistema e depois ele comprava a máquina? Lembra aí como é que era essa sequência? Então, nós tínhamos não apenas isso. Vale a pena destacar isso. E aí é onde que vem, são as sacadas do empreendedor. Né? Para você ter uma ideia, um sistema custava R$252. Certo. Então, você quer uma contabilidade? R$252. Uma escrita fiscal? R$252. Você quer uma folha? R$252. E aí você pagaria depois uma atualização, né, de cada um desses, 20%, você ia pagar R$50 de atualização. Certo. Né? Então era mais ou menos assim que funcionava. E o computador era algo assim, um computador custa X mil dólares. Então era muito difícil para o cliente comprar. E aí, tem duas situações que eu gostaria de comentar. A primeira é essa. Nós orientávamos e convencíamos o cliente a comprar o nosso produto. Sistema de contabilidade ou escritor folha ou conjunto, mesmo sem ele ter computador. Aí você fala, pô, mas não faz sentido alguém comprar um sistema e não utilizar. Mas entre o desejo e a realidade existe uma distância muito grande. Então o nosso produto ele era acessível. Era fácil. Aí ele falava, eu já tenho produto. Então, a partir do momento que ele comprava um produto, ele já explorava isso no mercado. Sou o cliente Tron. Estou sendo automatizado. Exatamente. Eu já dei um passo para o futuro. Então, eu tenho o produto. Então, o nosso argumento era o seguinte. Até você comprar o computador, né? Se você vai gastar 1, 2, 3 meses para comprar o computador, é o tempo que nós vamos treinar a sua equipe. Nós vamos preparar todo mundo. Então, nós temos uma sala, né, de aula, onde que o seu funcionário ele vai ter acesso à tecnologia. E você não vai pagar por isso, porque você vai usar os nossos equipamentos, mas quando você tiver o computador, você vai ter o seu time preparado para isso. E naquela época, é bom lembrar que naquela época, computador era comprado até por consórcio. Certo. Não sei se você se lembra disso. Lembro demais. Então era consórcio às vezes. Tinha um cara que comprava por consórcio. Aqui mesmo na nossa região tinha uma empresa que fazia isso. Né? Exatamente. Consórcio de computador. Pensa como é que era a situação. Então a mão de obra, que era um dos grandes desafios, ela já estava preparada, qualificada. Então nós vendíamos porque a nossa empresa necessitava do recurso financeiro. E aí nós tínhamos esse argumento. E a outra situação também, mais ou menos nessa linha, como você diz, pode pensar assim, é meio absurdo, você não está sendo justo com o cliente, você está vendendo algo que ele não vai usar. Não, eu estou preparando para que ele entre no futuro. Sim. A outra situação era o seguinte, nós tínhamos clientes
que não tinha, por exemplo, esse é um outro produto que nós tínhamos. Nós desenvolvemos um sistema também desde o início da empresa, que é um sistema para administração de condomínios. Certo. Então, às vezes eu ia no cliente e ele falava, o Rei, você está me vendendo um sistema de condomínio, aqui na minha cidade nem tem prédio. Como é que você quer que eu compre? Eu falei, olha, aí isso vai muito da forma como você enxerga as oportunidades. Aqui, a 60 quilômetros da sua cidade, nós temos uma região, uma cidade aqui, onde tem muitos condomínios. E lá, os contadores não têm esse produto. E você pode ter esse produto e atender o cliente à distância. Você pode ampliar a sua base de clientes extrapolando a fronteira municipal. Então também era uma oportunidade. Eu levava essa oportunidade, bastava o cliente optar ou não. Também era uma ousadia já começando a aparecer, então, aí. Sim, é aquele negócio, né, Gelson? Assim, eu tenho que pensar assim. Naquele momento, eu estava com um boné de vendedor. Sim. Eu precisava vender. Então, eu precisava entender o seguinte. Qual é a dor do cliente? Eu estou resolvendo? Estou. E quais são as oportunidades para que ele possa crescer? Gerando demanda. Entendeu? Então, olha, isso aqui, se você fizer essa opção, você pode continuar a ser o que é, de uma forma muito melhor, mas você pode crescer, você pode expandir. E assim acontece hoje também, para você ter uma ideia. E assim aconteceu ao longo dessas 3 décadas. E hoje eu penso em algo justamente para elevar o patamar do atual profissional da área contábil, para que ele eleve a parte profissional, logicamente que ele vai ter ganhos em todos os aspectos. Não só ele, mas todo o mercado. Nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Fica por aí que tem muito mais novidade para você ver e curtir. Vamos começar uma outra parte muito bacana aqui. Falar sobre inovação e transformação digital. Como é que foi o papel da Tron para ajudar a moldar o mercado contábil? Então, a Tron sempre esteve à frente quando o assunto foi inovação. Foi uma coisa que você sempre se propôs desde quando você começou a fazer isso. Isso faz parte da cultura da Tron desde sempre. Quais foram os principais produtos e marcos tecnológicos, né, que ajudaram a consolidar a empresa no mercado? Qual foi o momento em que vocês e você percebeu que estavam no caminho certo? Fala, puxa, estamos no caminho certo, está dando certo, estamos indo. E a evolução das soluções, como é que elas revolucionaram a rotina dos contadores? Então vamos falar agora de inovação e transformação. Olha, Gelson, assim, seria muito bacana a gente sentar numa varanda de um apartamento e tal e falar o quão bonita está essa obra. Mas eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa falar dos passos, né, que fazem parte, né, dessa obra. Né, começar, às vezes, parte do alicerce, né, subindo a obra e tudo mais. Mas desde sempre nós tivemos a preocupação, olha, aqui é uma empresa pequena, mas com tudo muito organizado. E a imagem que sempre vem à minha cabeça é mais ou menos o seguinte. É aquela casinha bem simplesinha lá na roça, no interior, né? Chão batido, dentro da casa também é chão batido, né? Aquela casa mesmo que pintadinha ali com cal, aquela coisa, mas tá bonitinha, tá limpa. Tem limpeza naquilo, tem higiene. Acho que a gente vai colocar no vídeo aquela foto que você manda de vez em quando. Ah, então. O David depois vai pôr. Então, que legal. Vai pôr aquele exemplo. Então, aí tem as criancinhas que brincam e sujam e tal, mas estão com a roupa ali passadinha, limpinha, por mais humilde que seja, mas está tudo organizado. E eu sempre primei por isso, sempre. Eu sempre primei por as coisas organizadas, cores combinando. Por exemplo, você tem 4 vendedores, tem 4 mesas e as cadeiras não podiam ser de marca diferente. Eu só era muito criterioso, muito enjoado com isso. Então, nós começamos dessa forma muito organizada. A questão de uniforme, todo mundo com uniforme. Isso impactou, inclusive, a nossa região. O setor contábil começou a se inspirar nesse estilo nosso de organização. E também passava pela nossa cabeça que nós precisávamos avançar, não apenas assim, aqui são jovens empreendedores, estão com muita energia, não. Nós entendíamos que existiam alguns passos na gestão que precisavam ser dados. Então, por exemplo, nós investimos na parte de qualidade total. Como é que funciona a questão dos 5 S's?
Como é que são os princípios da qualidade? Como se implanta isso? Como é que se implanta processos, mesmo que ainda eram primários, mas como é que é isso? Como é que funcionava? Depois, né, nós fomos muito bem sucedidos com isso, acho que em função da nossa vontade, determinação, nossa persistência e disciplina, nós fomos convidados para participar de um projeto inédito também na nossa região, que era para obter um certificado ISO de qualidade, né? Então, tanto qualidade total quanto esse projeto para a certificação ISO eram programas do Sebrae, Certo. que sempre nos apoiou. O Sebrae sempre foi um grande parceiro. E essa parceria ela foi tão forte que nós estendíamos alguns benefícios para os nossos clientes, levávamos isso para os nossos clientes. Então nós passamos por isso, essa busca da certificação. Então a partir do momento que você está qualificado, com processos definidos, você vai crescendo. Também nós queríamos a expansão territorial, não ficar restrito a Goiânia, a Goiás, ao Distrito Federal, extrapolar fronteiras, né? Então, avançar para outras regiões. E aí nós entramos também nessa mesma forma de buscar a processualização, definição de processos da empresa. Então, nós preparamos a empresa para que ela fosse como se fosse uma franqueadora. Entendi. O processo de franquia era muito burocrático, muito travado na ocasião, evoluiu muito. Então, nós pegamos toda a metodologia, né? Nós contratamos o serviço da Associação Brasileira de Franchise, ABF, e evoluímos e criamos o nosso programa de canais. Programa de canais. Então nós fomos avançando. Que era similar a um programa de franquia. Exatamente. Sem a burocracia que tem um programa sem a de franquia. exigência e as amarras da legislação. Facilitava muito. Certo. Então, olha, a empresa ela vai crescendo internamente, processos, ela vai obtendo certificados que garantiam a qualidade e que poderiam ser explorados isso também para que a gente pudesse conquistar mais mercado. Depois nós investimos nessa parte de expansão. E depois nós fomos investir nas novas fases, a nova era da empresa. Então, nos 10 primeiros anos, teve esse alicerce, essa base que foi construída. Muito sólida para que a gente pudesse dar qualquer grande passo que a empresa iria continuar avançando. Então, mesmo que a gente não tivesse ainda um sistema, por exemplo, na plataforma Windows, nós já contratamos os profissionais até mesmo para desenhar banco de dados e tudo mais, arquitetura e tal, para que nós pudéssemos avançar. Né? Então, já estávamos preocupados com o futuro, como é que ele seria. Então, foram estes avanços que nós fomos dando na construção da nova era dos produtos, que são os produtos que nós temos hoje. Certo. Logicamente que eles foram evoluindo, mas nós tivemos uma base, como eu disse, um alicerce muito bom para que nós pudéssemos criar. E uma coisa importante também, né? Que eu sempre falo, a parte de relacionamento. Relacionamento é tudo. Então, a Tron ela sempre teve um ótimo relacionamento com as entidades. Certo. As entidades na área de setor contábil, setor empresarial e na área de tecnologia. Então, na área de tecnologia, nós tínhamos uma força muito grande, juntamente com os nossos pares, as empresas do setor de tecnologia, mas também com as entidades que estavam ali para dar o norte, proteger, melhorar a classe contábil e empresarial. Seja essa parte de associação comercial, de câmara de lojistas, seja na parte de conselhos regionais, na parte de federações, na parte de associações, nós estávamos sempre muito próximos, sempre levando soluções, ouvindo muito o mercado, para que a gente pudesse também dar um direcionamento, né, um norte para aonde a nossa empresa deveria ir, sempre observando quais são as dores do mercado. Onde tem dor, nós levamos solução. Percebemos que estávamos no caminho certo. Então, eu entendo que a empresa começou a crescer aí. Houve uma expansão. Fala um pouquinho, qual foi a ordem dessa expansão? Como é que isso começou? Começou em Goiânia? Como é que foi indo? Como é que andou isso? Isso não estava no roteiro não, mas eu acho que legal, que isso é muito, muito bacana de falar sobre isso. Nós começamos de uma forma caseira. Porque na minha cabeça sempre pensava o seguinte: se esse produto ele serve para Goiânia, para Goiás, para o Brasil, não faz o menor sentido ele ficar restrito a Goiânia ou a cidades do interior do estado de Goiás. Então eu sempre pensei o seguinte: nós precisamos extrapolar fronteiras.
Nós precisamos extrapolar as fronteiras. Nós precisamos crescer em outras regiões. Porque se a gente não crescesse em alguma determinada região, que era o nosso objetivo, o concorrente ia crescer. Certo. E aí ele poderia pensar em extrapolar aquela fronteira e vir para nós, né? Então nós fomos, primeiramente, já no início, já em 93, nós ousamos ir para Brasília. E depois nós ousamos para o interior do estado, para Anápolis. Aí nós fomos tateando, nós fomos tentando. Na região sudoeste, que é muito forte, né? Através ali, meu objetivo, meu desejo era ir, por exemplo, para Rio Verde. Rio Verde é a capital do sudoeste, ali do agro, mas era muito difícil entrar ali. Então nós entramos em cidades próximas, por exemplo, a Jataí. Nós iniciamos em Jataí, para depois mudar para Rio Verde. E aí nós fomos crescendo. Aí nós fomos para Palmas, aí nós fomos para Cuiabá, nós fomos para Campo Grande, nós crescemos ali no sul do Pará, nós já tínhamos alguma presença de clientes, mas não presença da nossa empresa, e era mais ou menos assim. Nós tínhamos uma premissa que nós não iríamos para um local onde que nós não tivéssemos condição de atender o cliente. Entendi. Entendeu? Por exemplo, não fazia o menor sentido a gente vender algo, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte ou lá no Rio Grande do Sul. Poxa, é muito distante e nós não temos uma presença. E a gente queria estar próximo do cliente, fazer uma implantação, um treinamento, um atendimento personalizado com as características da região, que o Brasil, na dimensão continental, tem essa questão da cultura e tudo mais. Então nós queríamos que os nossos clientes fossem atendidos, interpretados e a convivência muito boa com pessoas da região. Legal. Como a gente falou aqui, as coisas foram tendo uma evolução. Você tem algum fato marcante, ou mais de um, de quando a gente começou a revolucionar a rotina dos contadores? Um ponto importante, ou mais de um ponto importante, que você fala, pô, aqui os caras passaram a confiar na gente e a Tron já começou a se tornar uma referência muito grande no segmento contábil? Bom, primeiramente é o seguinte, né? Se nós entramos no mercado em busca da confiança, conquistar a confiança do cliente, nós não tínhamos uma outra oportunidade a não ser uma política de negócio diferenciada, como eu disse para vocês. O cliente comprava um produto e ele pagava uma atualização. O cliente percebeu também uma mudança que, de fato, a gente estava ali para sanar todas as dores, mas também era um parceiro confiável. Certo. De que forma que isso aconteceu? Aconteceu que a legislação estava com uma dinâmica muito grande. Eram muitas mudanças que estavam acontecendo e o nosso cliente ele passou a financeiramente ter um alto custo para adquirir os nossos produtos. Por incrível que pareça, mesmo a gente oferecendo uma solução diferenciada, onde ele pagaria somente a atualização quando ele percebesse a necessidade, ele pagaria aqueles 20%. Está lembrado? Estou demais. Pois é. Só que aí a legislação ela adquiriu uma velocidade muito grande. Porque o mercado era assim, o governo ele tinha um nível de exigência. O governo percebe que, através da tecnologia, eu posso exigir mais. Certo. Porque existem recursos para que o contador e os empresários prestem a devida conta, façam um determinado tipo de apuração, encurtando o prazo, apertando cada vez mais. Então, o governo percebia isso. Sabedor disso, o governo começou a alterar a legislação. Então, ele apertava um pouquinho, ele percebia que o mercado conseguia entregar. Apertava mais, então aí veio uma sequência muito grande. Isso lá na época de 1995, mais ou menos isso. E aí o que acontece? Aquela atualização que ele pagava de 20%, que era algo interessante, passou a ficar caro. Sim. Porque eram muitas atualizações. Sei lá, a cada 3 meses, a cada 2 meses, e cada vez o período tinha foi diminuindo. situação que dentro de um mês poderia ter Mais duas de uma atualizações. Vez. Como é hoje, a loucura que é hoje. Exatamente. E aí nós entramos com uma solução que era como se fosse um plano de saúde. Certo. Né? Então era mais o seguinte, você tem a dor e eu tenho a solução para a dor. Por um preço mensal, você vai ter todas as soluções, você não vai se preocupar, você vai estar contribuindo para que aquela empresa que traz a solução para a sua dor, que ela se mantenha viável no mercado,
investindo cada vez mais em soluções inovadoras, certo. por um preço mensal. E aí os clientes, mais uma vez, eles entenderam que realmente vocês estão do nosso lado. Porque eu poderia muito bem manter a política anterior, Sim. que ficava Cobrando inviável caro. financeiramente Sim. para eles. Então, por um preço muito mais acessível, a nossa carteira... Aí foi assim, foi um período de 96 até 2000. Foram 4 anos para que o mercado pudesse fazer a sua melhor opção, migração. E eu quero dessa forma. Logicamente que nós encapsulamos nesse programa alguns benefícios para os nossos clientes. Então, eles entendiam que eu estava entregando muito mais valor do que recebia em termos de remuneração mensal. Para a gente depois avançar, já chegamos aí na mudança para o Windows? Então, quando eu disse que nós contratamos ali na virada do ano 2000, nós contratamos profissionais para a construção do novo. Certo. Né? Já em 2000 mesmo, em julho de 2000, nós contratamos um grande profissional, na época admiro muito ele. Ele veio justamente para a construção dessa parte, por exemplo, de banco de dados. Certo. Ele veio para ser um DBA. Certo. Né? Então ele Função veio... nobre. Exatamente. Né? Então, função nobre. Ele veio para ajudar nessa edificação, onde que nós iríamos desenhar esse novo produto e 4 anos depois nós estaremos lançando o sistema que tem o nome de TGC, que é o Tron Gestão Contábil. A nossa suíte de soluções para a área contábil, seja para escritórios contábeis ou pequenas, médias e grandes empresas. Quando a gente fala então de inovação e transformação digital, significa pegar todo aquele legado que um dia foi inovação, que era no DOS, e transformar tudo isso em Windows, todos os modos, todos os sistemas, todas as telas, é disso que nós estamos falando. Exatamente, e todas as transformações que essas eras trouxeram. Lembra da transformação seguinte, olha, o nosso modelo de negócio é assim, nós vendemos, depois nós fomos como se fosse um plano de saúde para ele, então é uma migração, é uma mudança da nossa forma de pensar, do mercado pensar. Quando a gente chega com um novo, já em 2004, quando nós lançamos o TGC, também nós tivemos um prazo para que o cliente se preparasse em termos de migração. Porque não era assim, ele simplesmente chegar e falar assim, eu tenho um sistema aqui em DOS, agora eu quero Windows. Acontecia. Ele falava, eu quero, mas ele queria por quê? Porque, mais uma vez, ele queria estar à frente, mesmo não usando. Eu tenho um sistema que eu uso no dia a dia, que é em DOS, mas eu já adquiri a versão Windows, para que o meu cliente saiba que você usa o sistema Windows? Sim, eu tenho. Mas, na realidade, ele queria era mostrar para o mercado que ele já tinha aquele produto, porque o contador também já estava pensando, eu preciso me adaptar, estar pronto para todas essas mudanças. Então, para nós, cada uma dessas etapas foi uma mudança interna. Sim. E uma grande mudança. Porque você imagina que você, para atender o cliente que necessita de algo em DOS, e ele tem um determinado tipo de equipamento. O Windows é um equipamento mais robusto, pessoas mais preparadas, pessoas que precisam saber usar um mouse. Agora a impressora já não é mais matricial, é já de tinta. A impressora laser é o tipo de relatório, é o tipo de formulário, não é mais aquele formulário contínuo, são folhas soltas. Então tudo isso, nós passamos por essas transformações que mexe com o interior das pessoas, né? Seja os nossos colaboradores, seja com o mercado no aspecto geral. Isso é impacto e a gente tem que saber lidar com essa situação. Sabe? É a parte psicológica. O que está acontecendo? Hayley, para onde nós devemos ir? Entendeu? É ter alguém que marca, fala, nós vamos para esse local aqui, segue, vem junto, que vai dar tudo certo. E essa transformação, para que a gente possa informar quem está com a gente aqui, levou quanto tempo? Qual transformação? De DOS para Windows, porque houve uma convivência. Sim. Né? Que é o que você falou, o cara já até comprou às vezes a versão, mas ir significava trocar gente, né? Treinar, capacitar pessoas, comprar computadores novos e tal. Quanto tempo levou isso para falar assim, o cliente deixou geral ou a Tron parou de dar manutenção no DOS e ficou só para o Windows, que é esse período? Olha, esse é um grande desafio, porque algumas coisas eu tenho muito claro na minha cabeça, que é a mudança do modelo de negócio, quando você em 96 anuncia uma nova política e você tem ali 4 anos para o cliente migrar, aí quando você lança o sistema na plataforma, né, em Windows, como é que vai ser isso? Então, quer dizer, foram anos para que essa migração pudesse acontecer, porque lembrando que
o contador, o nosso cliente, ele tinha que fazer investimento em equipamento, mas também na qualificação da mão de obra. É como se a gente estivesse voltando lá em 92, no início da empresa, e que ele não tivesse nada e fosse utilizar. E muito bem lembrado que nós ainda tínhamos um grande desafio, que nós tínhamos profissionais para continuar mantendo e desenvolvendo para DOS e outra equipe mantendo e desenvolvendo para o Windows e suporte também diferenciado. Então isso foi muito complexo. Então isso se arrastou por muitos anos. Né? Eu acredito que um dos grandes pontos que favoreceram a gente foi até a questão da internet. A partir do momento que determinadas situações havia necessidade que ele migrasse de fato para o Windows, que somente naquele ambiente ele poderia fazer algum tipo de relatório ou algum tipo de conexão com os sistemas do governo, que aí de fato ele poderia e deveria abandonar aquele sistema e manter apenas o TGC. É muita coisa, porque ter 2 times de desenvolvimento, 2 times de suporte e você fazer tudo isso não foi uma coisa simples. Não é fácil. E é até difícil de imaginar. Então, nós que vivemos isso sabemos como é que isso foi, né? É isso aí. Beleza. Então, estamos terminando o segundo bloco, onde a gente falou aí de inovação e transformação. E agora vamos, então, com mais desafios para a gente poder desvendar aqui do bloco 3. Então, vamos dar uma paradinha aqui e a gente já volta. Vamos falar de momentos de resiliência e superação, né? Sabemos que toda grande história tem seus desafios, momentos difíceis, inesquecíveis. Quais foram alguns desses episódios marcantes, né, nessa trajetória da Tron aí? Quais foram os momentos muito difíceis, momentos que te preocupou? Como a empresa lidou com crises econômicas, quer dizer... Nós já tivemos várias e foram momentos difíceis de serem superados. Depois que passa, tudo é fácil. E como é que tem sido, ou qual é a estratégia, né, que você tem usado para continuar crescendo e inovando? Bom, nós temos aí situações um pouco distintas às vezes, né? Você falou desafios e inesquecíveis. Desafios, né? E momentos inesquecíveis. Nós temos assim, sem falar dessa parte da dificuldade, né, de preocupação, nós temos momentos também inesquecíveis que foram assim, momentos de transformação da empresa. Uhum. Eu acho que tem um fato muito relevante lá no início da empresa que ele é muito importante, né? Como a ousadia, né, faz parte do nosso DNA. E uma outra coisa que é muito forte para nós é a parte de marketing. Quando eu falo marketing, é uma forma de se comunicar. Certo. Né? É uma forma de fazer com que a comunicação ela seja emitida e seja recebida, né, pelo mercado. Então, um grande passo, uma mola propulsora foi o primeiro grande anúncio que nós fizemos, né, na nossa trajetória. Isso foi bem no início. Então, por exemplo, você imagina aquela empresa que ela é pequena, que já tem grandes concorrentes, né? E ela precisa chegar de uma forma diferenciada. Então, nós ousamos sem ter recursos, aí já é um desafio. Né? Ousadia mesmo. Já é um desafio, não é só um momento inesquecível, mas é uma grande dificuldade, porque nós queríamos o seguinte, nós temos aqui o principal canal de comunicação aqui no nosso estado. E nós vamos usar esse principal canal, né, que é um jornal local diário. Mas nós não queremos um anúncio simples. Nós não queremos uma nota de rodapé, um quarto, meia página. Nós queremos já uma página inteira. Então, isso aí já é um sinal de ousadia, mas de dificuldade, porque nós não tínhamos dinheiro nem para pagar a arte do jornal. Certo. Então, às vezes, tem um misto até de irresponsabilidade naquela hora. Você vai fazer algo que você não tem condição, mas não é isso. É você acreditar no seu negócio. É você ter a certeza que eu posso ir, que eu vou conseguir. Né? Eu vou chegar lá. O mercado vai responder. Eu entendo que se eu der esse passo ousado, grandioso e hoje inesquecível para mim, né, eu tenho absoluta certeza que eu vou elevar o patamar. A empresa ela vai sair da atual condição, ela vai ser respeitada. Não é qualquer empresa que faz anúncio de uma página no jornal, num principal jornal. Né? É como se fosse o horário nobre na TV. Sim. Né? E era. Então, exatamente. Então, nós vamos estar na cabeça das pessoas
como uma empresa grande. Lembra? Empresa organizada, pequenininha, processo e tudo mais. Então, nós fizemos isso. Então, isso para mim é um momento inesquecível. Agora, nós temos grandes momentos de dificuldades. Nós temos na história da empresa que nós passamos, porque a nossa economia, né, ela estava sendo reconstruída, a questão de inflação, a questão a própria questão mesmo política do país passando por grandes mudanças, e nós também acabávamos sendo afetados de uma maneira ou outra, né? Então, nós podemos dizer que a cada grande salto que a empresa deu, seja quando ela resolve partir para grandes certificações, seja quando ela muda de modelo de negócio, seja quando ela muda a plataforma dos sistemas, quer dizer, são momentos que houveram a necessidade de grandes investimentos e que às vezes naquele momento a empresa não estava preparada para tal. Mas sempre, né, às vezes poderia pensar assim, você foi meio irresponsável. Não, eu sempre acreditei no negócio. Essa é uma tônica que eu levo, né, para as pessoas. Eu acredito que, mesmo ousando e às vezes você querendo ir além, naquele momento é o além, e aí quando você olha lá no futuro e olha para trás, você fala, realmente foi importante. Ali naquele momento, você pensou lá na frente, já enxergando o cenário da realização, da colheita e do sucesso. Então nós tivemos alguns momentos nesse sentido. Tivemos dificuldade no governo, tivemos dificuldade na nossa ousadia, tivemos às vezes dificuldade com parceiros, desequilíbrio de caixa em algum momento aconteceu, né, e nós fomos persistentes. Nós sempre entendíamos naquela ocasião o seguinte: nós acreditamos no nosso potencial e nós vamos sair dessa situação com muita dedicação, com muito trabalho, né? Noites de preocupações, às vezes você não dormia direito, mas você sempre estava ali acreditando que aquele produto, aquela empresa, aquele projeto, aquela realização, ela superaria qualquer grande dificuldade. Você sempre enalteceu isso. E talvez nesses momentos que a gente falou de crises econômicas, mudança de mercado, além disso tudo que você falou, qual foi a importância das pessoas? O que eu digo sempre nas nossas reuniões, no discurso, né, eu trago até alguns exemplos, que uma empresa ela não é constituída por um piso, 4 paredes e um teto. Não é isso. Porque isso aí você encontra em vários locais. Né? Quer dizer, uma edificação, um imóvel você consegue, mas o time, as pessoas certas é algo muito complexo, é muito difícil. Então, assim, faz parte da nossa cultura, faz parte das nossas preocupações, faz parte do nosso planejamento é ter pessoas felizes, pessoas que possam se realizar, pessoas que possam construir, né, edificar e assim mesmo atingir seus sonhos dentro da nossa empresa. Então, a importância é tamanha que as pessoas, por exemplo, quem começou, o primeiro funcionário da Tron Informática, o Kleber está até hoje na nossa empresa. Quer dizer, ele iniciou lá nos primórdios, né? No primeiro ano da Tron, o Kleber estava conosco e ele está até hoje conosco. E aí vem filhas trabalhando conosco, filhas dele trabalhando, o irmão dele trabalhando, e assim vai. Nós vamos criando essa grande família Tron com os familiares dos nossos colaboradores. Nós não temos nenhuma restrição com isso, mas a gente sempre busca valorizar. E mais ainda, ter um clima agradável na empresa. Então nós temos momentos de descontração, nós temos, como toda empresa, uma determinada hierarquia, mas o acesso é muito fácil às pessoas. Nós não temos esse distanciamento, essa frieza nas relações. Então a cultura da empresa ela é muito forte nesse sentido também. Uma das coisas que a gente gosta muito de falar é o amor que as pessoas têm pela empresa e pelas experiências que a empresa trouxe na vida delas. Nós temos colaboradores que iniciaram sem a conclusão do 2º grau.
E ali na empresa, inclusive com o apoio da empresa, teve a graduação, teve especializações, teve o crescimento profissional, mesmo deixando a empresa, eles edificaram, construíram outras coisas. E o que eles falam que eu acho muito bacana, acho até gratificante, é que eles falam o seguinte: nós saímos da Tron, mas a Tron não sai da gente. Então a Tron está dentro da gente. Então isso eu vejo as pessoas falando com um brilho nos olhos, até em alguns momentos de emoção. Eles gostam de contar esses fatos, de recontar esses fatos. Imagina no meu caso, que eu encontro com essas pessoas várias vezes e aí às vezes tem uma terceira pessoa. E aí eles vão contar os casos, como é que foram, né? Como é que foi a trajetória deles, né? Como é que foram esses momentos. E eu já ouvi N vezes, eu tenho o maior prazer em ouvir e perceber que eu contribuí de uma forma ou de outra para a transformação de uma sociedade, né? De uma melhoria na qualidade da mão de obra, seja dos nossos clientes, né? Porque, querendo ou não, se a gente qualificava os nossos clientes, a gente qualifica até hoje os nossos clientes, os funcionários dos nossos clientes, teve os nossos colaboradores que também passaram por essa fase de qualificação e de evolução profissional, mesmo não estando mais na Tron Informática. Apesar de você ter falado um monte de coisa bacana, vou te provocar ainda um pouco mais. Vamos lá. Para poder dizer o seguinte, quer dizer, eu conheço esse segmento desde que me formei. Então a área de tecnologia sempre foi uma dificuldade reter pessoas. Continua sendo ainda hoje, mais do que nunca. Mas a Tron tem colaboradores que estão lá beirando 30 anos. Muitos. Sim. O que é uma coisa incomum na maioria das empresas. São profissionais que entregam muito resultado desde sempre e continuam lá sendo o esteio, a base, dando solidez para essa empresa por todas as dificuldades que ela fez. Qual o milagre? Como é que esses caras estão lá há tanto tempo? Eu acho que é o simples. Eu acho que aí vai muito do simples. E principalmente deles enxergarem, por exemplo, em mim, né? Eu vou falar mais por mim, né? E estou lá desde a fundação. Os demais fundadores já não estão mais, né? O primeiro sócio, ele por volta aí de 4, 5 meses, ele optou por dar sequência em outros investimentos que ele tinha, e aí ficamos apenas eu e o Helder continuou juntamente comigo como sócio até o ano de 2003. Quer dizer, o Helder ficou 11 anos na sociedade, depois eu comprei a parte dele. Ele investiu em outras áreas, apesar de ter unidades Tron em Brasília, em Palmas e depois em São Luís do Maranhão. Mas eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que o simples, essa forma da gente tratar as pessoas, essa forma da gente respeitar, valorizar as pessoas e mostrar para elas que às vezes, né, o impossível demora um pouco mais, mas tem como chegar lá. Bacana. Para fechar esse contexto, o que fazer para continuar crescendo e inovando? Olha, é importante... Que pepino, hein? Não, mas não é, porque é o seguinte, isso é uma crescente, né? Para quem busca sempre o conhecimento, tem um nível de curiosidade, às vezes, além das outras pessoas, além de disciplina, determinação, ter foco, né? Ter essa característica de ser ávido em busca do desconhecido e para traduzir esse desconhecido para algo conhecido para as pessoas, isso facilita, porque esse é um desafio gostoso de ser realizado, de ser superado por mim. Então, eu sou movido a desafios. E esse desafio de procurar sempre estar sendo relevante e útil para a sociedade faz com que eu permaneça até hoje em busca desse conhecimento. Por exemplo, com a chegada da inteligência artificial, às vezes alguns podem entender que isso é uma moda, né? Um hypezinho e tal, não sei o que lá. Mas isso é mais uma das revoluções pela qual a humanidade vai passar. É apenas mais uma. E a gente tem que encarar isso com muita naturalidade. Né? A gente não precisa ficar assustado, se distanciar, né? Às vezes procurar um local seguro, um local confortável. Não. Nós precisamos compreender o que está acontecendo, entender, desmistificar e ajudar as pessoas a compreender. A partir do momento que eu faço isso com as pessoas, elas passam a me admirar um pouco mais, porque elas percebem que eu estou levando a oportunidade para o crescimento pessoal e profissional delas. Bacana, tá entendido. Então a gente está fechando mais um bloco aqui e agora a gente caminha aí para fazer um fechamento. Então vamos lá.
Vamos falar um pouquinho do legado daqueles primeiros passos que ficaram lá há 33 anos, né? Depois da gente reviver tantos momentos marcantes, quero te perguntar uma coisa. Se você pudesse voltar no tempo, sentar e conversar como nós dois estamos conversando aqui, o Haley de hoje, com a experiência que tem, que sonhava em criar a Tron, em dominar o mundo, o que você diria para aquele jovem rapaz, Haley Rangel daquela época lá? O que você recomendaria para ele que ele pudesse, sei lá, começar ou para que ele pudesse sonhar? Rapaz, aí tem que viajar no tempo, hein? Tem. Bacana, hein? Não falar de 30 não, né? Falar mais de 30 anos. 30 e lá vai pro rede. Caramba, que situação. Quer dizer, eu aqui, né, eu vou pegar uma tela, pelo que eu estou entendendo, olhar para essa tela e falar com um rapaz lá de 40 anos atrás. O jovem Haley, ou tá aqui igual eu sentado aqui, ou tá ali eu falar para ele, eu falar para mim mesmo. Falar para você mesmo. É. Garoto, o negócio é o seguinte. Olha, o que acontece? Aquele garoto, ele teve pais excelentes. E meus pais, eles eram mais provocativos. E eles meio que deixavam as coisas para que a minha curiosidade me estimulasse a entender sobre o que era determinado assunto. Então, isso para mim foi bom, foi um exercício. Eu exercitava para chegar lá, não é? Como é que era essa provocação? A provocação era mais ou menos o seguinte, um exemplo simples. Às vezes um livro que meu pai, seja um livro, poderia ser um romance ou um livro de conhecimentos gerais, ele não pegava esse livro e falava, é para você ler. Né? Às vezes ele deixava em cima de uma mesa, aquilo me despertava a curiosidade, eu perguntava e às vezes eu tinha um interesse em ler aquilo. Tanto o meu pai de uma forma, como a minha mãe também de uma outra forma. Ambos tiveram um papel fundamental. Meu pai mais conservador, mais controlado, e minha mãe mais empreendedora. E eu enxergava naquela ocasião, eu percebia mais ou menos o seguinte: se eu quiser chegar lá, se eu quiser conquistar algumas etapas da minha vida, se eu quiser atingir determinado sonho, eu vou ter que correr atrás. Porque os meus pais já me deram bastante. Mas esse bastante que eles estão me dando não é algo que vai chegar lá onde eu quero. Eles estão me dando o caminho. E eu vou ter que percorrer esse caminho. Então, ainda jovem, antes mesmo de iniciar a minha atividade, né, no comércio, para depois ir para a Tron, chegou o advento da tecnologia. Certo. E não existia DOS, nada, não. Era Basic, era Fortran, né? Eram outras linguagens que a gente tinha que entender. E eu tinha minha empresa de gaveta, ou melhor, a minha empresa de envelope. Então, dentro do envelope era a minha empresa. Então, eu prestava alguns serviços, eu consumia muita leitura, revistas. Naquela época não tinha internet, gente. Vamos combinar que era muito difícil o acesso à informação. Então, por curiosidade, buscando livros, eu buscando em revistas, né, as poucas fontes que eu tinha, eu aprendia, né, a desenvolver alguma coisa e eu começava a prestar algum tipo de serviço, por mais primário que fosse, mas já era muito para a ocasião. E aí eu tinha aqueles envelopes pardos que ainda existem hoje. Aquilo era como se fosse a minha empresa, porque ali é onde eu levava o resultado para um ou outro que contratava o meu serviço, né? E eu tinha uma empresa, a minha empresa chamava RWR Tecnologia, que são as iniciais do meu nome, né? E o slogan era o seguinte: o futuro em suas mãos. Certo. Então hoje eu vou bater um papo com aquela criatura, aquele jovem de 4 décadas, né, passadas. Cara, você acertou. Você acertou em cheio. Primeiro escolhendo trabalhar nessa área de tecnologia. E o seu slogan era o mais certo e visionário possível.
Porque há 40 anos você conseguiu enxergar que o futuro sim estaria nas mãos das pessoas através de smartphone e tablet. Então você entendeu lá há 40 anos que as pessoas teriam futuro nas próprias mãos, que através da tecnologia você vai atingir locais e coisas e resultados inimagináveis. Então, para você, Hayley, persista, continue nessa luta, que lá na frente, lá no ano de 2025, você estará participando de um podcast falando da sua empresa, que estará completando 33 anos de idade. Então a diferença entre aqueles que realizam, né, daqueles que persistem e daqueles que desistem é isso. É sonhar grande, é acreditar exatamente nos seus sonhos e na sua capacidade de transformação. Porque somente esses que realizam é que podem transformar a sociedade. Fora isso, você fica somente na intenção. E intenção sem ação, você não vai chegar lá. É preciso você se esforçar para atingir seus objetivos. Somente na intenção não vai. Muito bom, muito profundo. Bacana demais. Essa é uma história, inclusive, que eu acho que poucos sabem. Eu acho que nem meus filhos sabem dessa situação. Mas eu e meu irmão, nós éramos concorrentes de envelopes. Boa. É muito legal. Bom, é isso aí. Histórias como essa nos mostram que grandes realizações começam com pequenos passos e muita determinação. A Tron nasceu de um sonho e mais de 3 décadas depois continua escrevendo sua história de inovação e compromisso com o mercado contábil. Então, poder ver esse depoimento do Hayley contando muitas coisas que ajudaram a sociedade, ajudaram o mercado contábil e o mercado das empresas, realmente nos enche de entusiasmo para a gente poder seguir, né? Para poder compartilhar esses conteúdos com quem vai nos assistir para se inspirar. Então, amigo, obrigado. Sensacional, muito bacana a gente poder entender como é que foi essa história de sucesso aí de 33 anos. Eu que agradeço, eu acho a iniciativa importante, porque através de histórias, né, reais, histórias de realização, de realizações, elas levam à transformação da nossa sociedade. E eu hoje me dedico muito a ler biografias e ver filmes de casos reais. Então eu espero que de uma forma ou de outra essa história da Tron Informática tão verdadeira, tão recente, tão pura, tão cheia de energia e de transformação, ela possa inspirar tantas pessoas que estão conosco mais próximos, mas outras pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo e outros mais. Muito obrigado por tudo. Beleza, obrigado. Hayley, eu queria que você contasse uma história de bastidor assim que talvez pouca gente vai conhecer isso, mas foi uma coisa incrível quando lá atrás nós falamos aqui durante o nosso papo de que as atualizações de sistemas começaram a ficar mais intensas. Nesta época nós não tínhamos internet, então a atualização para chegar na mão dos clientes ela tinha que ir por um meio magnético. E esse cara precisava receber, atualizar a máquina dele para poder ficar com a versão atualizada para atender à legislação. Nós estamos falando de 5 mil clientes, 6, 7 mil clientes, um número gigantesco de pessoas em várias cidades, em vários estados. Então, uma logística gigantesca para fazer. Como é que era feito isso lá atrás? Explica aí essa fábrica de louco para que a gente possa... Fábrica de louco mesmo. Para que a gente possa refrescar. Você tem uma ideia, refrescar. Não existe mais o departamento de expedição. O departamento de expedição era o responsável por essa logística. É você imaginar o seguinte, você passar na porta da empresa e ver um caminhão baú parado e o pessoal descarregando caixas e caixas lacradas, vindas direto da fábrica, de disquetes. Então, quando você fala em 1.000 ou 5.000 ou 10.000 clientes, é um número ok. Mas cada cliente desse, ele tem 3 ou 4 produtos. Então aí você tem que multiplicar por isso, ou por 3 ou por 4, o número de clientes, né? Porque é o número de produtos que ele tem. E, por exemplo, vamos falar do básico, escrita, a folha e a contabilidade. Não cabe tudo em um disquete. Então nós temos o disquete,
era um disquete para cada sistema. Certo. Né? Acontecia às vezes de ter um quarto aí. Né? Então, esse caminhão ele chegava, ele descarregava, o departamento de expedição recebia esse material e ele não simplesmente ia preparar o disquete de uma forma direta e enviar para o cliente. Existia uma rotina para isso. Existia uma sequência lógica. A primeira coisa, recebia um disquete que já vinha formatado, né, de fábrica, mas como era formatado por máquinas e não especificamente um computador, era uma máquina de formatar, nós optamos por fazer isso também. Nós optamos por fazer o quê? Nós vamos formatar como se fosse um computador igual ao do cliente. Então, nós vamos formatar para que o computador do cliente pudesse ler. Tinha tudo isso, esses cuidados, cara. A cabeça magnética para ler um disquete. Então, ele ia formatar o disquete, ele ia gravar o disquete, ele ia verificar se aquele disquete tinha algum vírus que poderia ter. Nós íamos etiquetar cada disquete, quer dizer, o disquete ia ser personalizado, bonitinho, com a etiqueta bonita, personalizada. Empresa Tron Informática. Exatamente, tinha o nome do cliente, tinha o nome a marca da Tron, o nome do sistema, a versão do sistema. Ia uma instrução, não precisava de ser um manual, mas era uma folha com passo a passo, era somente uma atualização. Esse disquete ele ia dentro de um envelope. Esse envelope ia dentro de um envelope maior com todas as instruções, e isso era despachado pelos correios. Então, para você ter uma ideia, entre você preparar um disquete e chegar no destino, às vezes levamos 7 dias em situações do interior do estado ou de outros estados, por exemplo, no Pará. Então, o cliente, entre ele sair da Tron em Goiânia e chegar no cliente, às vezes uma atualização eram 7 dias. Hoje a atualização ela é instantânea, ela é imediata. Né? Então, para a gente perceber como é que é essa evolução, aqui você falou mesmo, é meio que um samba do crioulo doido, né? É uma coisa muito complexa de entender isso. As pessoas hoje não sabem sequer, às vezes, o que é um disquete de 5/4, depois de 3,5 polegadas, né? E como isso depois evolui para o CD, que aí já um CD comportava muito mais do que um disquete, mas era muito complexo isso, Gelson, era traumático. E todo mundo vivia muito bem. Todo mundo tinha um nível de tolerância, de compreensão muito equilibrado. Então sabe? era um exército. Sim. Impressora imprimindo etiqueta o dia inteiro. Ele emitia 2 tipos de etiqueta. Né? Ele emitia formulário, que era a instrução de como atualizar o produto. Né? Nós tínhamos pessoas que formatavam, né? Tinha pessoas que instalavam, tinha pessoas que gravavam o disquete e tinha pessoas que testavam aquele disquete. Era uma linha de montagem. Era uma linha de montagem, uma linha de produção, exatamente. Uma linha de montagem onde cada um tinha a sua função. E tinha aquele que era o cara que ia para os correios. Você fala, mas tinha um cara, porque tinha muita coisa. O volume era muito grande. Nós tínhamos convênio com os correios para a distribuição. Não era simplesmente você despachar uma carta. Então nós tínhamos um serviço, né? Um convênio com os correios para essa distribuição. Provavelmente com cheque e recheque, porque se o cara não recebesse a atualização, o escritório do cara ia ficar parado. Sim, exatamente. Tem tudo isso. Nossa, não era fácil. Que loucura! Mas acontece o seguinte, que são as adversidades que a vida nos coloca pela frente e a gente tem que superar. Né? Como eu disse para você, é muito fácil você sonhar, mas você não se esforçar para acontecer. E a gente achava que isso era uma adversidade, era uma barreira, vamos superar e nós vamos chegar lá. Detalhar um processo, ajustar Exatamente. E fazer. Exatamente. Então, eu queria muito repartir isso com todo mundo que está nos ouvindo, porque são fases, elas são superadas, novas estão chegando, e a gente, trabalhando como uma empresa de inovação, todo dia a gente está aqui para poder pegar uma situação difícil, transformá-la em pedacinhos que você consiga superar, fazer. Então essa é mais uma das coisas que o Reli tem para contar sobre como era o departamento de logística para poder despachar atualização para a carteira de clientes
com atualizações, às vezes, 2, 3 por mês que tinha que ser feito. Ah, sim, exatamente. Que era uma loucura. Era uma loucura. Obrigado por mais essa história bacana demais de ser passada para o público que nos ouve aqui. Para mim é sempre muito bom falar sobre a Tron, reviver essas histórias, levar para as pessoas o que eu vivi, o que eu vi e o que um dia eu sonhei, né? E ver cada uma das fases do meu sonho sendo materializadas, né? Então isso é muito importante. Quando você me desafiou para que eu pudesse conversar com o jovem lá há 4 décadas passadas, e a hora que eu lembrei dessa frase, o futuro em suas mãos, hoje eu vejo perfeitamente isso. Quem é que anda hoje sem estar com alguma coisa de tecnologia nas mãos, né? Não existe. É impressionante. É isso aí. É muito bom ver isso. Falou. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu. Isso aí.